Boa noite a todo mundo, sejam bem-vindos a mais uma reunião pública da nossa casa, da Associação Espírita Discípulos de Allan Kardec. Hoje o nosso estudo de hoje está com a carga do nosso amigo Carlão, que ele vai falar sobre comunicabilidade dos espíritos. Mas antes nós vamos fazer uma página introdutória do livro Caminho, Verdade e Vida, por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. É a lição 99, Prometer. Está na carta de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 19, que diz assim: prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. É indispensável confiar de todas as promessas de facilidade sobre o mundo. Jesus, que podia abrir os mais vastos horizontes aos olhos assombrados da criatura, prometeu-lhe a cruz, sem a qual não poderia afastar-se da terra para colocar-se ao seu encontro. Em toda parte existem discípulos descuidados que aceitam o logro de aventureiros inconscientes. É que ainda não aprenderam a lição viva do trabalho próprio a que foram chamados para desenvolver atividade particular. Os fazedores de revoluções e os donos de projetos absurdos prometem maravilhas, mas, se são vítimas da ambição, servos de propósitos inferiores, escravos de terríveis enganos, como poderão realizar para outros a liberdade ou a elevação de que se conservam distantes? Não creem em salvadores que não demonstrem ações que confirmem a salvação de si mesmo. Deves saber que foste criado para a gloriosa ascensão, mas que só é fácil descer. Subir exige trabalho, paciência, perseverança, condições essenciais para o encontro do amor e da sabedoria. Se alguém te fala em valor das facilidades, não acredites. É possível que o aventureiro esteja descendo, mas quando te façam ver perspectivas consoladoras por meio de suor e do esforço pessoal, aceita os alvitres com alegria. Aquele que compreende o tesouro oculto nos obstáculos e dele se vale para enriquecer a vida, está subindo e é digno de ser seguido. Bem interessante as considerações de Emmanuel diante da epístola, da mensagem do Evangelho, Ele fala de promessa e ele fala justamente num campo nosso de transformação íntima, quando a gente abre um compromisso diante da nossa papel de transformação. Que Emmanuel está justamente nos mostrando ali que não adianta eu Felipe, estou aqui nessa casa espírita querida, 72 anos, me propus a trabalhar. Aí eu estou trabalhando, mas se esse trabalho ele não é significativo, ou então quando surgem obstáculos, eu me afasto, eu me distancio, porque é justamente no elemento do trabalho, Emmanuel diz aqui pra gente, é justamente no elemento do trabalho, do esforço, é que a gente vai conseguir propriedades e ferramentas para essa transformação. Ele faz um comparativo, porta larga e porta estreita, facilidades, e ele diz, se a gente achar algum compromisso de transformação por facilidade, está muito fácil, desconfie que não é justamente no campo do suor, no campo do sacrifício, o campo da perseverança, da qual é isso que vai fazer esse papel de transformação por nós. Eu achei interessante quando ele fala também do subir e do descer, E Jesus nos mostrou muito
muito bem isso nas lições do Sermão do Monte. Quando aquelas pessoas subiram ao monte, no Sermão do Monte, o ato de subir já envolve sacrifício. Jesus já sabia de que quem estava ali em cima são pessoas que já estavam dispostas a batalhar, a trabalhar, justamente a mudar as suas atitudes ou renovar essas atitudes para que possa promover ali um despertar de um homem novo. Então o Sermão do Monte para a gente, quando ele veio traduzir para a gente nas bem-aventuranças, ele estava falando ali para um público que já estava ali justamente com a ideia, com o compromisso dessa renovação. Jesus sabia disso. Até porque subir um morro cansa, tem dificuldade, tem limitações, né? Às vezes está um pouco em frio, eu não quero ir porque está frio demais. E a gente acaba criando obstáculos em que a gente quer justamente ter um papel de facilidade. Eu quero transformar, mas transformar de uma maneira em que não me envolva o sacrifício, não me envolva o trabalho. E lembrando, gente, que o trabalho está lá no livro dos Espíritos, né? Toda ocupação útil é trabalho. Então, por mais que a gente, no nosso campo profissional, a gente aposente, né, devido à nossa carga de carreira, que a gente justamente faz um jus, né, a um tempo de uma paralisação, de uma parada, né, porque você cumpriu com o seu serviço profissional para aquela determinada empresa ou aquela determinado grupo, a gente não se aposenta em espírito, porque nós somos o tempo todo trabalhando. E esse trabalho é justamente que convém fazer para a gente um papel de despertar, de justamente se envolver, de crescer, né? Então, assim, é interessante essa lição de Emmanuel, por exemplo, dando um alerta para nós do cuidado com facilidade. Quando está muito fácil, quando está muito cômodo, quando está um caminho de que a gente está vendo que ali não há uma mudança, um mecanismo de mudança, é preciso repensar, é preciso trabalhar, é preciso, a gente vai falar assim, será que eu estou fazendo pouco, né? A gente avalia que está fazendo pouco, ou então a gente faz serviços demais. Tem gente que trabalha pra caramba, faz serviços demais, mas será que está justamente fazendo o efeito, o resultado, que é o papel da nossa transformação íntima? Que eu tenho que estar aqui hoje, a gente está assistindo o Carlão, né, com a sua equipe espiritual que está acompanhando o nosso irmão, mas tem que fazer sentido para mim, tem que transformar para mim essas palavras que ele vai apresentar hoje para nós. Então, não fique no campo da promessa, né? Fica justamente no campo da ação, do trabalho, né? Então, é bem interessante esse conselho aí de Emmanuel para nós. Então, vamos orar, vamos levar nossos pensamentos e agradecer a Deus, nosso Pai, amigo Mestre Jesus, pela oportunidade bendita de nós estarmos aqui hoje, aprendendo um pouco mais as lições dessa sua boa nova, e que possamos meditar nas lições apresentadas por nosso irmão Carlão e sua falange amiga, para que a gente possa sair dessa casa espírita querida, levando o nosso instrumento para multiplicar essas lições no convívio da sociedade, no convívio da família e principalmente trabalhando nosso convívio íntimo, retirando as mazelas do homem velho na construção do homem novo. Aproveitamos que estamos aqui em contato presencial, mas ao mesmo tempo também em conexões na internet, nas redes sociais, que a gente possa fazer nesse momento de conexão de pensamento e levarmos as nossas vibrações aos irmãos que estão passando por
dificuldades, necessidades, que necessitam de um aconchego, de uma palavra de consolo. Irmãos que estão sofrendo, irmãos que justamente necessitam de uma palavra amiga. Que hoje essas lições justamente ela enaltece a nossa fonte de pensamento para dar um conforto para esses irmãos e que possamos também contribuir com o convite que nos é dado para continuar a dar prosseguimento, dar continuidade ao papel da regeneração dessa terra, do planeta Terra. Que nós somos convidados justamente a trabalharmos em prol desse momento de regeneração. Que o Senhor nos abençoe e nos proteja, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, vou passar a palavra então para o nosso irmão, o nosso amigo Carlão, que vai falar sobre comunicabilidade dos espíritos. Muito boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, que Jesus nos abençoe. Na noite de hoje, o nosso tema vai ser, de uma certa maneira, um tema recorrente, né? Porque a gente está sempre falando da mediunidade. E hoje eu procurei trazer alguns apontamentos que normalmente a gente não vê na maioria dos palestrantes, muitas vezes não tocam nesses assuntos, né? Então hoje nós vamos procurar mostrar alguns outros itens acerca da mediunidade. Então o nosso objetivo hoje é possibilitar que todos nós tenhamos um entendimento desse processo da comunicação com os espíritos. Vamos lembrar, meus irmãos, que a coisa mais comum que tem é o nosso contato com os nossos irmãos espirituais, né? Então eles estão no meio de nós. E nós estamos no meio deles. Paulo, quando nos afirmou que uma legião, né, uma multidão de espíritos nos acompanham o tempo todo. A doutrina espírita, ela utiliza muito o termo mediunidade com Jesus. E nós sabemos que nessa prática da mediunidade com Jesus envolve a questão da moralização e da evangelização do médium. A gente sabe que no passado os médiums não eram muito de estudar, né? Tinham o seu traquejo mediúnico, a sua capacidade mediúnica, mas utilizavam isso mais para as manifestações e poucos, ou quase nenhum, pelo menos na época que eu comecei a estudar o Espiritismo, há quase 60 anos atrás, não havia muita gente estudando a mediunidade, mesmo nas casas espíritas, né? Então, é a doutrina espírita que vem procurar nos esclarecer acerca desses apontamentos, né? Então, de acordo com os padrões que o próprio Jesus deixou para nós, aquele dai de graça o que de graça recebeste, fazei todo bem ao seu irmão, né? Tudo aquilo que é possível, o amar ao próximo como a si mesmo, e aí amar de todo o coração, de todo o espírito, com todas as energias, né? Então, tudo isso aí nós podemos utilizar dentro do campo mediúnico. Por outro lado, meus irmãos, nós temos que afirmar também que a mediunidade sem Jesus é leviana, é negligente e é desrespeitosa no trato com os espíritos. A gente vê como alguns poucos intitulados médiums, né, como eles agiram e como agem ainda nessa questão dessa ligação com o mundo espiritual, fazendo de uma certa maneira com que esses espíritos se tornassem seus servos, né? Aqueles que estão ali para servi-los, e a gente sabe que não é nada disso, não é isso que Jesus
nos apresenta no tocante ao campo da mediunidade. Nós vamos analisar alguns apontamentos, né? Primeiro, a questão da influência dos espíritos em nossos pensamentos e atos e nos acontecimentos da vida. Onde é que nós encontramos isso na doutrina espírita? Pergunta que todo mundo conhece, de cor e salteado, né? Pergunta 459 e pergunta 525. A 459 é aquela que diz com relação à interferência, né? Pode os espíritos, né? Nós podemos entrar em contato com eles, eles podem entrar em contato conosco, né? Em suma, é mais ou menos isso. E os espíritos dizem que de ordinário são eles, os espíritos, que nos comandam. Muitos de nós, meus irmãos, são verdadeiras marionetes, né, no pensamento dos espíritos, porque eles nos comandam através do pensamento. E na pergunta 525 fala dos acontecimentos da vida. Os espíritos podem interferir, podem influenciar-nos nos acontecimentos da nossa vida? Podem e muito. Então, por isso que a doutrina espírita nos aconselha a vigiar e orar. Tem gente que fala o contrário, né? Mas você não consegue orar sem a vigilância. Então, por isso que o próprio Jesus, apresentando para nós o seu exemplo, ele subiu ao monte, como o Felipe acabou de nos falar, né? Subiu ao monte para orar e levava sempre 3 dos seus discípulos para acompanhá-lo. Então, aqui eles faziam uma vigilância, porque naquela época e naquele local havia animais selvagens, haviam salteadores, havia uma série de situações. E Jesus, na volta, Jesus não chama a atenção deles, porque ele, ao invés de vigiar, acabaram caindo no sono, né? Provavelmente as orações de Jesus eram longas. Jesus tinha muito o que conversar com Deus. Pois bem, meus irmãos, a influência dos espíritos em nossos pensamentos e nos atos da nossa vida é uma certeza. Disso nós não podemos duvidar, de forma alguma. Outro lado é quando nós vamos estudar a questão do médium e da mediunidade. Lembrando, meus irmãos, que a mediunidade é uma capacidade inerente ao ser humano encarnado. Então, o médium, ele tem essa capacidade de entrar em contato com os espíritos através da visão. Pode, algumas vezes, dependendo até do processo que é feito na materialização, pode ser até possível tocar o espírito materializado, né? A gente pode ouvi-lo, a gente pode escutá-lo, a gente pode sentir os seus pensamentos, as suas influências. Quem de nós aqui nunca chegou num determinado local e de repente você sentiu um arrepio, né? Um frio na barriga da perna, né? Quem nunca passou por isso? Quem nunca, olhando para um determinado ponto, não viu passar a sua distância, né? Uma certa distância, uma espécie assim de uma sombra, né? Como se alguém estivesse se movimentando. É fato, os espíritos estão ali, estamos muitas vezes querendo se comunicar conosco. E depois também nós vamos falar um pouquinho da mediunidade como meio de aprimoramento. André Luiz nos dá um bom exemplo quando ele ouve os amigos espirituais lá no nosso lar, dizendo que tinha uma criatura lá que estava querendo reencarnar, mas queria vir com grande sofrimento, sabe? Passar por isso, por aquilo, por aquelas tormentas todas, passar por muitas privações, muitas provações, né? Para ele poder crescer mais rapidamente. E aí o mentor espiritual que estava lá, que eu não me recordo agora quem, fala, não, mas não precisa nada disso. Vamos combinar com ele para que ele reencarne na condição de médium, porque ele vai ter a oportunidade de fazer muito trabalho e o sofrimento será inerente à própria atividade da mediunidade, porque todo médium sofre, todo médium passa por um determinado sofrimento. Aqui nós podemos observar muito atentamente o nosso querido Chico Xavier,
passou uma vida inteira atormentado com problema no olho, com problema de saúde, com problema do coração, né? O Divaldo Pereira Franco, uma série de problemas de saúde. Praticamente todos os médiuns, grandes médiuns que nós tivemos a oportunidade de conhecer, vivenciaram isso. Um dos bons exemplos que a gente pode citar é o Jerônimo, o chamado gigante deitado, né? Porque ele começou a ficar paralisado de baixo para cima, né? Foi paralisando, teve que usar muleta, depois teve que usar cadeira de roda, e depois chegou um determinado tempo ele ficou na cama. E nem por isso ele deixou de trabalhar. Então a mediunidade tem isso, que a gente pode continuar trabalhando, vivenciando as nossas provações, as nossas privações, as nossas expiações, mas continuar com Cristo. E algumas vezes as pessoas falam assim, mas o indivíduo faz tanto, né? É um bom médium, faz tanto favor, tanto benefício, tanta bondade, tanta caridade, e no entanto sofre tanto. É porque está dentro da linha de merecimento, da linha provacional que o indivíduo escolheu passar. Dentro da escolha das provas, nós podemos. E aí, meus irmãos, analisando hoje, friamente, acho que quanto mais sofrimento útil nós pudermos passar, melhor para nós, porque vai fazer com que a gente cresça espiritualmente. Uma questão que a gente ouve com muita frequência por aí, né? Foi o Espiritismo que inventou a mediunidade? A resposta é não. Porque a mediunidade existe desde os primórdios da humanidade. Desde que o primeiro homem começou a pensar, ali já foi descoberta a mediunidade. Então, porque nós temos um grande conjunto de irmãos que estão no mundo espiritual. Nós já dissemos aqui uma vez, né, que nós reencarnamos por levas, né? Ou seja, nós somos um conjunto de encarnados, vamos voltar para o mundo espiritual, e aqueles que estão no mundo espiritual vão voltar aqui para a Terra. Se nós estamos aqui nos vendo, estamos nos aplaudindo, estamos nos abraçando, né? Estamos conversando aqui, em breve, não tão breve assim, né? Nós iremos para o mundo espiritual e continuaremos a nossa amizade, as nossas ligações, o nosso aprimoramento, o nosso crescimento espiritual do outro lado. A gente vai continuar, enquanto que aqueles que estão lá voltarão aqui para a Terra, por um processo encarnatório. Então, se nós amamos aqueles que foram para lá, são os nossos pais, nossos tios, nossos avós, né? E hoje eles estão lá no mundo espiritual, quando eles retornarem para cá e nós estivermos do lado de lá, nós poderemos continuar nos encontrando espiritualmente, né? Muitas vezes através do sono, né? Aí vem o sonho e muitas vezes nós temos a oportunidade desses reencontros com os nossos queridos amigos. A questão do dom da mediunidade, ele é muito antigo, né? Como nós falamos, né? Desde os primeiros homens na face do planeta. Então, os profetas, eles eram médiuns dos espíritos mais superiores, com maior conhecimento que eles, médiuns como Jesus foi médium de Deus, né? Enquanto que os outros profetas que passaram por aqui se tornaram profetas pelo fato dessa ligação com o mundo espiritual. Vejamos ainda que aqueles povos da antiguidade, né, os caldeus, os assírios, se nós pegarmos lá na antiga Grécia, nós pegarmos na Babilônia, se nós pegarmos no Egito, nós vamos encontrar em todos esses povos, né, os médiuns. Porque muitas mensagens maravilhosas foram trazidas ao mundo através desses médiuns. O próprio Sócrates, né, que nós sabemos é um espírito de elevada envergadura no mundo espiritual, ele foi um dos escolhidos por Jesus para ajudar na confecção da doutrina espírita, né, na codificação da doutrina espírita. Ele, na época, ele dizia que ele era dirigido por um daimon, né?
um espírito, né, que o ajudava, que lhe transferia conhecimentos e que muitas vezes até adiantava para eles alguns acontecimentos. Nós pegamos um bom exemplo aqui, que é de Joana d'Arc, a história que todo mundo conhece, né? Joana d'Arc. Ela, nada mais, nada menos, foi uma grande médium, porque era uma jovem, quando ela foi para a guerra, né? Ela ainda não tinha nem completado a sua maioridade, e ela recebe do mundo espiritual as orientações, e ela passa aquelas orientações para os comandantes, para poderem vencer as batalhas. Então, todas aquelas orientações que ela recebeu porque ela era uma médium, e das boas, né? Porque só recebeu coisas boas. Vamos lembrar, Kardec, quando é perguntado a Kardec, qual que é o melhor médium? Qual o melhor médium? E Kardec diz para a gente, o melhor médium é aquele que menos se deixa enganar. Essa é uma grande realidade. O que nós temos visto muito por aí, meus irmãos, são médiums que acabam sendo enganados e, para não perder, eles acabam se tornando enganadores. A gente tem visto demais por aí. O conceito de mediunidade, nós vamos pegar do próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, no item 12, que diz assim: a mediunidade é inerente a uma disposição orgânica de que qualquer homem aí no caso do espírito encarnado, né, pode ser dotado como dar, de ver, ouvir, de falar, de sentir, né, de captar as intuições, né, os pensamentos dos outros espíritos. Isso aí é um fato bastante comum para nós que já conhecemos um pouco da doutrina espírita, né? Então a mediunidade é inerente à nossa capacidade orgânica. Vamos lembrar, meus irmãos, que de uma certa maneira todos nós somos médiuns. Todos nós somos médiuns. É por isso que de vez em quando algumas pessoas falam assim: ah, eu fui num centro, né? Eu fui num centro, aí disseram que eu sou médium. Ah, não disse bobagem não, disse a verdade, né? Porque todos nós somos médiuns. Uns com um grau mais elevado desse teor mediúnico, né? Dessa capacidade medianímica. Outros com um pouquinho menos. Uns são médiuns ostensivos, outros são um pouco menos. Mas todos nós, de uma certa maneira, somos médiuns. E aqui vai uma observação muito importante, né? As mulheres, pelo fato delas possuírem já, pela sua própria natureza, uma sensibilidade maior, é por isso que nos grupamentos das casas espíritas, nós podemos observar um número muito maior de médiums do sexo feminino do que de médium do sexo masculino. Isso aí praticamente em todos os lugares, em todas as casas, em todo lugar, a gente vai sempre ver isso. Outro conceito está no livro O que é o Espiritismo, no capítulo 2, no item 79, que diz assim: a faculdade mediúnica é uma propriedade do organismo e não depende das qualidades morais do médium. É aqui, meus irmãos, que mora um perigo muito grande. Como ela não depende da qualidade moral do médium, a gente tem assistido pela televisão, pelas redes, a gente tem assistido aí um grande conjunto de irmãos nossos, considerado muitas vezes bons médiums, cuja moral é muito pequena. E aí, em virtude dessa baixa capacidade de trabalhar a questão da moralidade, aí nós temos visto uma série de situações que acabam prejudicando, porque as pessoas lá fora acham que todos são iguais. Se acontece numa casa espírita, todas as casas espíritas acontece a mesma coisa. Não é bem assim. Então, a gente sabe que cada médium vai assumir as suas responsabilidades, vão ter os seus acertos no mundo espiritual,
como muitas vezes ocorre aqui no próprio planeta, né? A gente tem assistido aí médiuns que foram parar na cadeia, não é verdade? Em virtude dos deslizes que eles acabaram cometendo, não porque eram médiuns, mas porque eram homens falíveis. E a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não resvalar, né? Não se deixar cair nessas esparrelas, dessas fraquezas. Porque aí também, meus irmãos, nós vamos encontrar aquela mesma situação. O nosso padrão vibratório cai, aqueles protetores espirituais muitas vezes não têm mais condições de permanecer conosco, se afastam e tomam conta os espíritos inferiores. E aí entra o médium num processo obsessivo, algumas vezes cruel, e acabam caindo nessas situações aí que a gente tem assistido. Outro ponto também, agora do Divaldo Franco, né, num livro chamado Estudos Espíritas, onde Joana de Ângelo, no capítulo 18, deixa para a gente o seguinte: a faculdade orgânica, a mediunidade se encontra em quase todos os indivíduos, não constituindo patrimônio espiritual de grupos nem privilégio de castas. Ou seja, a mediunidade, ela tanto pode ser no rico, no pobre, naquele que é mais, que tem maior nível intelectual, daquele outro que não tem nada de conhecimentos nas ciências. Aí nós vamos encontrar que é por isso que na casa espírita, né, nós não temos uma hierarquia. Aqui ninguém se reconhece como um mais poderoso que o outro. Aqui nós não temos títulos, né? O máximo que temos aqui é uma diretoria, mas é uma diretoria administrativa. Nós não temos uma diretoria que, poderia assim dizer, ela cuida das questões morais, uma diretoria que fosse voltada para as questões do conhecimento da doutrina espírita, porque muitas vezes uma pessoa que está nos assistindo sabe mais do que aquele que está aqui na tribuna falando. Já tivemos ocasião muitas vezes de assistir essas situações. Ainda do Divaldo Franco, num livro chamado Temas da Vida e da Morte, né, do Manuel Filomeno de Miranda, o capítulo Psiquismo Mediúnico, olha que frase espetacular que nós fomos colher lá. A mediunidade é expressão fisiopsíquica, quer dizer, físio do físico, psíquica da psique, né, da alma, inerente ao homem, né, por cujo meio é-lhe possível entrar em contato com outras faixas vibratórias, além e aquém daquelas que são captadas pelos seus equipamentos sensoriais. Quais são os nossos equipamentos sensoriais? A audição, que alguma vez está falha, né? Alguma vez nós temos que colocar um aparelhinho para a gente ouvir melhor. Alguma vez nós temos que colocar um aparelho diante dos nossos olhos para a gente ver melhor, né? Com essa pandemia, teve muitas pessoas aí que perdeu a capacidade olfativa, né? Conhecem, né? Pessoas que perdeu a capacidade olfativa. Tem pessoas que não têm mais a capacidade de fazer a separação dos sabores. Perdeu a capacidade gustativa, né? E temos algumas doenças que as pessoas perdem a capacidade sensitiva. Ocorre um processo em que elas, mesmo se tocarem, é por isso que até o perigo, quando elas se ferirem, porque é como elas não sentem nada, não sentem dor nem nada, então ela pode estar sofrendo muito, ok? Então, a capacidade fisiopsíquica, ela vai além. Então, há casos de médium, nós tivemos a ocasião de conhecer lá em Barra do Piraí. Ele era cego, mas ele via o mundo espiritual com uma nitidez impressionante. Falava para a gente o que ele estava sentindo, né? A gente vai perceber isso. Nós tivemos um companheiro também
que por um acidente, ele trabalhava numa pedreira e por uma explosão, ele teve os tímpanos explodidos, né? Estourou o tímpano. No entanto, ele era capaz de ouvir as instruções do mundo espiritual e ditar para as pessoas. Então ele recebia muitas vezes a medicação da homeopatia e ele era capaz de passar porque ele ouvia o que os espíritos estavam falando. Não eram os ouvidos carnais, né? Não era o seu ouvido da carne. Então isso é muito interessante, independe da nossa, dos nossos equipamentos sensoriais, como o Manuel Filomeno Miranda fala aqui para gente. Então, se a mediunidade é inerente a uma disposição orgânica, onde ela está localizada? É aqui que muitas vezes nós vamos encontrar algumas pessoas se embaralhando. Porque nós somos formados, meus irmãos, de corpo, né? Essa estrutura carnal que nós trazemos e que nós vamos devolvê-la para a Terra. Nós somos uma parte perispiritual e nós somos espíritos. Não vamos entrar aqui nos outros detalhes, porque tem muitos corpos, né? Nós somos formados de muitos corpos. Mas esses três são os mais importantes. O corpo material, o corpo perispiritual e a alma, o espírito. Perfeito. Então, onde é que está localizada a mediunidade? A mediunidade, segundo os especialistas, né? Pegando aqui o nosso querido Herculano Pires, no livro Mediunidade, no capítulo 9, na página 72, ele diz para a gente: a mediunidade está ligada ao corpo pelo espírito que a ele se liga, mas não pertence ao corpo, e sim ao perispírito. Ok? Então, o corpo está ligado ao perispírito. Quando nós deixarmos essa matéria, nós vamos continuar existindo espírito e perispírito. Se eu tiver a oportunidade de desencarnar antes de vocês e Deus me der a oportunidade de aparecer para vocês, né? Eu espero não assustar ninguém, né? Eu vou aparecer do jeito que eu estou aqui, né? Muitas vezes até de óculos, de barba, porque vocês me reconhecem assim. No livro dos médiuns tem uma série de fatos, né, que as pessoas reconheceram os espíritos justamente pelos traços fisionômicos, né, e algumas vezes até pelo que eles traziam. O cachimbo de um, a latinha de rapé do outro, né, a bengala de outro, o frate, a roupa, né, de outro. Então é assim que nós vamos nos reconhecer. Porque o perispírito não vai perder a forma. Ainda tem mais. Um livro da Paula Calone de Souza, é um livro sobre a glândula pineal, né? Ela fala da união do corpo e da alma. O livro é esse. Então ela fala da glândula pineal. Então é muito interessante que quando a gente trata dessa glândula, que a ciência ainda não conseguiu detectá-la, não conseguiu ainda entendê-la, né, e tal, mas já sabe até a posição dela. Os espíritos já disseram, e através das análises do cérebro humano, né, já conseguiu localizar onde é que ela está. Pois bem, nessa ligação entre perispírito e o corpo físico, acredita-se que a mediunidade acontece pelo funcionamento da pineal, ou seja, dessa glândula, que capta o campo eletromagnético através do qual a espiritualidade interfere. Então, é assim que funciona, né? Aqui nós procuramos colocar o cérebro humano e localizando aqui, parece um carocinho de feijão. Parece um carocinho de feijão, né? É onde está localizada a glândula pineal. Então ela é muito importante. E note bem que ela está numa posição estratégica. Ela está no centro do cérebro.
Se vocês fizerem traços, né, nós vamos ver que ela se encontra bem no centro, bem acomodada. É ali que ela se irradia. É ali que os amigos espirituais, né, também os inimigos espirituais, vão irradiar. Então, isso aqui é um assunto para a gente tratar uma outra oportunidade, né, com mais detalhes e tal, sabe? Para a gente poder entender mais claramente isso aí. O Espírito Alexandre, no livro Missionários da Luz, ele fala do psicógrafo. Olha só que interessante que ele também fala para a gente. No exercício mediúnico de qualquer modalidade, a epífise, que é a glândula pineal, né, desempenha o papel mais importante. Através de suas forças equilibradas, a mente humana intensifica o poder de emissão e recepção de raios peculiares à nossa esfera. Então, o nosso querido Chico Xavier, captando as emanações através da sua glândula pineal, foi capaz de trazer para nós essa quantidade enorme de livros, né? Uma quantidade fabulosa de conhecimento para todos nós. Em resumo, né? O que é ser médium? Uma vez aqui nessa casa, uma senhora falou para mim assim, seu Carlão, eu queria tanto ser médium, né? Então eu falei para ela, então é só ela fazer parte do nosso grupo de estudo, né? Vem para cá, vamos estudar. Mas eu não quero estudar não, eu não gosto de ler. Então não vai ser possível, né? Porque o médium precisa ler, o médium precisa estudar, o médium precisa se desenvolver, precisa conhecer. Então como é que a senhora vai desenvolver a sua mediunidade se a senhora não participar? Mas eu também não gosto de participar de reunião não, eu quero reunião mediúnica, só participar de reunião mediúnica. Por quê? Porque ela já tinha ido em outras casas, tinha participado lá da mesa mediúnica, assim, mais na curiosidade. Aqui na nossa casa, desde que nós chegamos aqui, né? Aqui o Zé Roque, a Lete, se lembra bem, né, Dalvinha? Né? Que nós chegamos aqui e começamos a estudar muito. Então todas as pessoas faziam parte do grupo de estudo. Os médiuns não era só de chegar aqui e trabalhar na mediunidade, não, tinha que estudar. Então nós tínhamos os cursos, nós tínhamos as leituras, nós tínhamos o livro dos médiuns para a gente conhecer, a gente tinha outros livros para a gente trabalhar a questão do conhecimento da mediunidade. Então o que é ser médium? Aí nós vamos pegar o livro dos médiuns, no capítulo 24, no item 12, Kardec diz para a gente assim, médium é um indivíduo que serve de união, serve de traço de união aos espíritos para que estes possam comunicar-se facilmente com os homens, que são os espíritos encarnados. Por conseguinte, sem médium não há comunicações tangíveis, mentais, escritas, físicas, de qualquer natureza que seja. Então, o médium é muito importante. Outro dia eu estava lendo um artigo bastante interessante acerca de uns aparelhos que estão sendo criados, né? Do espírito já falar direto através, como se fosse um rádio, em que nós escutamos o espírito falando. É possível isso? Vai ser possível, mas não agora. A nossa geração ainda está muito longe. Nós ainda vamos precisar muito ainda dos médiuns, da capacidade dos médiuns, do trabalho dos médiuns, nós vamos precisar muito ainda. No Chico Xavier, no livro também Missionário da Luz, André Luiz, ele fala para a gente lá no capítulo 18, e diz assim, médium, meu amigo, inclusive nós outros, os desencarnados, todos o somos, em vista de sermos intermediários do bem que procede de mais alto, quando nos elevamos, ou portadores do mal, colhido nas zonas inferiores, quando caímos em desequilíbrio. Ou então, meus irmãos, é isso. Nós podemos ser tanto médium
para fazer o bem, como também podemos ser esses intermediários, como médium, para o mal. E a gente vê isso. A todo instante aí a gente tem uma notícia acerca disso. Procurando colocar aqui um desenho para a gente esclarecer melhor, né? O perispírito do médium se expande. Isso durante a reunião mediúnica. O perispírito do espírito comunicante também se expande. E aí nós vamos ver essa região. É nessa região, meus irmãos, que vai ocorrer uma interação fluídica dos fluidos do médium com os fluidos do espírito. Então é nesse momento aqui que nós vamos ter uma atmosfera, né, fluídico-espiritual que é formada. Ali vai ocorrer a interação dos fluidos. Então, por exemplo, na sala de passe, é aqui que nós vamos ter muitas vezes aqueles benefícios do passe, cujo médium vai doar seus fluidos saudáveis, o espírito vai trazer os fluidos do grande laboratório do mundo maior, e ali vai haver interação. Então, na hora do passe, vão ser esses fluidos que vão passar. Mas o que eu queria mostrar para vocês é essa vibração, é essa ligação que o espírito transmite a sua vontade para o médium. É aqui que mora o perigo. O espírito transmite a sua vontade para o médium. Pergunta 459. De ordinário, são eles, os espíritos, quem vos dirigem. Então, daí, meus irmãos, esse é o nosso grande dilema. Por isso que é tão difícil a gente se manter equilibrado. Por isso que é tão difícil a gente se manter em alta, né? Num padrão vibratório elevado. É difícil, é complicado. A gente vê isso. Depois, a gente vê que no processo mediúnico, nós temos ali o corpo, o perispírito, né, que está ao lado. Temos o perispírito do espírito comunicante. E ali ocorre essa ligação. Então, o espírito comunicante transmite seu pensamento ao perispírito do médium, o qual, após ser captado, é encaminhado ao seu cérebro. Então, passa pelo perispírito e chega até o nosso cérebro. É aqui que muitas vezes, quando o médium está no início, o médium muitas vezes tem mal-estar, ele tem dor de cabeça, ele tem náuseas, ele tem uma série de sensações meio desagradáveis por causa dessa interação. Mas à medida que ele vai se aprimorando, isso vai acabando. Por isso que a gente fala tanto, a gente falava antigamente em desenvolvimento da mediunidade. Hoje a gente procura usar o termo mais acertado, que é educação da mediunidade. Porque a mediunidade, ela já existe. Nós só vamos educá-la. Ok? Então nós vamos só aprontá-la para o serviço. Alguns pontos aqui para a nossa reflexão, né? Pegando o Herculano Pires, no livro Mediunidade, no capítulo 1, na página 9. Mediunidade é a faculdade humana, natural, pela qual se estabelecem as relações entre homens e espíritos. Fácil, né? Sim. Tem mais. O médium é um indivíduo que serve de traço de união, nós vimos lá atrás, né? Traço de união aos espíritos para que esses possam comunicar-se facilmente com os homens, que são os espíritos encarnados. Está lá no livro dos médiuns, no capítulo 27, no item 306. E mais? A moral do médium determina seu comportamento como criatura humana e regula suas relações com os espíritos. Isso aí é um trabalho do Herculano Pires, né, no livro Mediunidade, no capítulo 9. Ok? Então, é por isso que o médium, ele tem que desenvolver, ele tem que trabalhar a sua moral o mais alto possível. Como é que a gente trabalha a questão moral? Através da caridade,
através do desinteresse verdadeiro e principalmente, meus irmãos, através dos estudos. Porque a gente sabe, a gente aprende. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecendo a verdade significa que a gente vai se libertando de tudo aquilo que nos prende, a sofreguidão, as paixões, ao egoísmo, à vaidade, ao orgulho. A gente vai se libertando disso. Então, por isso, para termos uma moral ilibada, é necessário que a gente adquira virtudes. Então, paciência, parcimônia, o uso da caridade, né? A humildade, são algumas das virtudes que nós precisamos desenvolver. Como é que nós podemos, o que se entende então por mediunidade, né? Vamos reprisar. É uma faculdade inerente ao homem, que é o espírito encarnado, e possibilita o intercâmbio entre os habitantes do mundo espiritual e o mundo físico. Para as pessoas que não conseguem ainda entender o mecanismo da existência do mundo espiritual, porque você sabe, tem pessoas que não acreditam no mundo espiritual, né? Tem pessoas que acham que morreu, acabou tudo. Bobagem. Essas pessoas vão tomar um belo susto quando despertarem do outro lado da cortina, né? Porque nós estamos aqui, meus irmãos, nós somos uma moeda com dupla face. Nós temos o lado material e o lado espiritual. Aqui, nesse momento, nós estamos esbarrando, estamos ombro a ombro com os espíritos. Vocês estão sentados aí, pode ter certeza, essas cadeiras vazias não estão vazias. Estão sendo ocupadas por espíritos. Aí nas laterais, até do lado de fora, nós vamos encontrar uma grande quantidade de espíritos que vêm para casa para os trabalhos mediúnicos que estão sendo realizados enquanto nós estamos aqui conversando, enquanto nós estamos aqui falando. Muitos aqui que vêm aqui em busca de socorro, em busca de ajuda, em busca de fluidos para retemperar a saúde, já estão recebendo, porque os espíritos, os médicos do mundo espiritual já estão trabalhando. Aí alguém pode perguntar, mas e aí, quando é que estão os médiums? Muitas vezes nós estamos aqui simplesmente doando as nossas energias, porque nem sempre a gente só vem buscar, a gente vem aqui também para doar. Então a gente faz a nossa doação fluídica e o mundo espiritual se aproveita disso. Muitas vezes, num campo de futebol, quando as pessoas estão lá gritando, né, vibrando lá pelo seu time, aquelas vibrações, aquelas energias que estão sendo emanadas ali pelo pensamento, pela alegria, pelo contentamento, aquilo ali tudo é aproveitado. Parte daquilo vai para os hospitais para atender os doentes, parte vai para os hospitais no mundo espiritual, parte vai para as pessoas que estão necessitadas. Então, nada se cria, nada se perde. Já dizia um grande... Lavoisier, um grande pesquisador, né? Um grande químico. Físico. Aí um conceito de médium, né? Médium. Aí está lá no livro dos médiuns, no capítulo 24, no item 12. Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é por esse fato médium. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médiuns. Aquela afirmação que nós dissemos lá, né? Uns mais ofensivos, outros menos. Mas todos nós, de uma certa maneira, somos médiuns. O desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral dos médiuns? É uma pergunta que muitas vezes a gente ouve por aí, né? Mas Kardec se preocupou disso, está lá no livro dos médiuns, capítulo 20, no item 226. E diz assim, ó, não. A faculdade propriamente dita se radica no organismo, independe do moral. Ou seja, independe se o camarada é boa gente, se o camarada é um criminoso, se o camarada é isso, aquilo, independe, a mediunidade independe disso. O mesmo, porém, não se dá com o seu uso, que pode ser bom ou mal, conforme as qualidades do médium. Então, aquela pessoa que é boa,
aquela pessoa que tem virtudes, ela vai aproveitar a mediunidade para fazer o bem. E outras vão utilizar para fazer o mal. Por que a mediunidade não implica relações habituais com os espíritos superiores? Aqui, meus irmãos, a gente tem que fazer um parênteses. Lembrar aqui que nós estamos vivendo no mundo de expiações e provas. Somos espíritos da terceira ordem, né? Da terceira. A nossa categoria ainda dos espíritos inferiores. Né? Somos espíritos inferiores. Consequentemente, a nossa relação com os espíritos superiores é de uma certa maneira até um pouco rara. Porque grande parte de nós não nos preparamos adequadamente para nos elevarmos. A gente não sai daqui, a gente está preso a essa terra. Então fica difícil mesmo, né? Então vejamos o que o Chico Xavier, no livro Dicionário da Alma, né? No capítulo, no verbete que fala da mediunidade, olha o que ele diz. A mediunidade é uma aptidão que se dispõe o espírito encarnado para servir de instrumento mais ou menos dúctil aos espíritos. Em geral, isso não significa que o médium esteja automaticamente pronto para se comunicar com os espíritos superiores. Ou seja, não é pelo fato de ser médium que o indivíduo vai receber mensagem, por exemplo, de Bezerra de Menezes, certo? De outros espíritos estelares. Não vai ser assim. Então, a grande maioria de nós vamos receber mensagem de quem? Dos espíritos mais próximos de nós. Espírito que está mais ligado a nós. Mais a nossa... como dizia um grande amigo nosso, que era um grande velho, né? Ele falava, né? Que nós somos mais ligados aos espíritos da nossa cozinha. Né? Estão ligados aos espíritos da nossa cozinha. Aquele que nós temos mais intimidade. O nosso anjo da guarda, o nosso protetor espiritual, né? Nossos espíritos familiares, esses nós somos mais prontos a lidar com eles. Agora, aqueles espíritos mais superiores, aí fica um pouco mais complicado, mais difícil. A finalidade da mediunidade, meus irmãos, a gente poderia resumir isso aí. Estabelecer um canal de comunicação entre os espíritos encarnados e os desencarnados, visando contribuir para a renovação moral e intelectual da criatura terrena. Então é por isso que a gente vai ver Chico Xavier com seus mais de 400 livros. É por isso que a gente vai ver o Divaldo Franco, né, com mais de 200 livros. A gente vai ver esse trabalho maravilhoso que o Divaldo sempre fez da sua fala, né, da sua capacidade de proferir grandes palestras, utilizando a sua mediunidade para que ocorresse a renovação moral e intelectual de nós aqui encarnados. No Kardec, na prece segundo o Espiritismo, né, na parte terceira, diz assim, para que o homem conheça as coisas do mundo visível e desvende o segredo da natureza material, Deus lhe deu a vista do corpo, né? Deu os olhos, os sentidos e instrumentos especiais. Com o telescópio, ele mergulha o olhar nas profundezas do espaço. E com o microscópio, descobre o mundo dos infinitamente pequenos. Para que penetre no mundo invisível, deu-lhe a mediunidade. Então, Deus deu os instrumentos para a gente utilizar. Nós aqui não estamos sabendo aproveitar bem. Divaldo Franco, Temas da Vida e da Morte, Manuel Filomeno de Miranda, que nós já citamos lá atrás, diz assim, a mediunidade é conferida sem distinção, a fim de que espíritos possam trazer a luz a todas as camadas, a todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos retos para fortificar no bem, aos viciosos para corrigir. Então, quer dizer, a mediunidade está aí para todos nós, para a gente poder trabalhar e desenvolver cada vez mais. O livro A Luz do Consolador, da Ivone Pereira, ela diz assim para a gente, ser médium não é apenas receber espíritos. Ser médium é, acima de tudo, ser discípulo do bem, habilitando-se dia a dia no intercâmbio regenerador com o alto,
aproveito da reforma geral da humanidade, do planeta e de si próprio. Então a mediunidade, meus irmãos, ela tem essa vantagem, né? De ser um instrumento maravilhoso que Deus nos colocou para podermos aproveitar o máximo possível. A Sueli Schubert, no livro Testemunhos do Chico Xavier, ela diz para a gente assim, ó, ser médium é, sobretudo, viver o Evangelho, seguir os ensinamentos de Jesus, amando o próximo, perdoando e respeitando o semelhante, ajudando, inclusive, a crescer. Então, mediunidade é isso, meu. Ser médium é isso, é a gente trabalhar. Então, nós podemos ser médium na educação, sermos médium na medicina, sermos médiums em qualquer ambiente que nós trabalharmos. Uma pessoa que trabalha muitas vezes no comércio, ela pode utilizar do seu tempo e das oportunidades, quando ela está lidando com as pessoas, de aproveitar os seus dons, os seus dotes mediúnicos, né, para fazer muitas coisas. Quando a gente entrega alguma coisa para alguém, se a gente entrega de coração, se a gente entrega com um pensamento voltado para o bem, nós estamos encaminhando energias. Não é? A gente está dando energia para as pessoas. Aquele cumprimento real, verdadeiro, né? Quando a gente cumprimenta alguém, um abraço fraterno, nós estamos aproveitando aí os nossos dons mediúnicos para transmitir às pessoas a paz que muitas vezes elas necessitam, mas também a energia que elas precisam. É por isso que de vez em quando, deve ter acontecido já com vocês, né? Determinada pessoa fala, foi tão bom falar com você, estou me sentindo mais leve. Não é? Quem que nunca aconteceu isso? E você está, né, arriado. Você está, né? Parece que você está carregando uma tonelada nas costas, porque você acabou puxando daquela pessoa, né? Absorvendo aquelas energias defeituosas que essas pessoas têm, né? Essas energias não purificadas. Mas como nós sabemos, a gente, através da nossa oração, a gente vai se livrar disso rapidamente. No Livro dos Espíritos, na pergunta 281, para a gente encaminhar para o encerramento, gente, por que os espíritos inferiores se comprazem em levar-nos ao mal? Por que os espíritos inferiores fazem que muitos de nós, né, caiamos nas desgraças? Não é verdade? Por inveja de não terem merecido estar entre os bons. Seu desejo é impedir o quanto possam os espíritos inexperientes de alcançar o bem supremo. Querem que os outros experimentem o mesmo que eles. Não vedes o mesmo entre vós? A gente não vê isso entre nós, na nossa sociedade? Ainda mais nessa sociedade conturbada que nós estamos vivendo nesses últimos anos, né? Esse período aqui, pré-pandemia e pós-pandemia, como é que nós estamos vivendo? Não é verdade? Então, a inveja se espalha com tal poder, com tal força, né? Que ela impede que as pessoas, quer impedir que as pessoas cresçam, que as pessoas avancem. Quantas vezes a gente ouve aí, pessoal, para que você é bobagem, né? Muitas vezes as pessoas estão ficando em casa para acompanhar pela mídia, só que dá um detalhe, aqui na casa espírita é diferente. Por mais potente que seja a sua capacidade de absorver os ensinamentos fora do centro espírita, aqui dentro é que você faz a troca, é que você deixa as suas energias deletérias e capta as energias boas. É aqui que você tem um contato com os nossos irmãos, aqui que você tem contato com o mundo espiritual verdadeiro. Então, por isso, a volta para a casa espírita, meus irmãos, é tão importante nos dias atuais. Muita gente se afastou. Tem gente que não vai mais à casa espírita, né? Bobagem isso. Estão perdendo tempo, perdendo oportunidades maravilhosas. Na pergunta 420, Kardec questiona ainda, podem os espíritos se comunicar se o corpo está completamente desperto? Porque tem muita gente que acha, meus irmãos, que nós temos que entrar em transe, né? Para receber os espíritos, para receber uma orientação, para receber um pensamento do espírito. Aí, os espíritos responderam para Kardec, o espírito não está encerrado no corpo como numa caixa,
ele irradia por todos os lados. Por isso ele pode se comunicar com outros espíritos, mesmo no estado de vigília, ainda que o faça mais dificilmente. Então, quer dizer, nós estando com os olhos abertos, de pé, alguma vez caminhando, alguma vez fazendo um trabalho, mesmo assim nós podemos entrar em contato com os espíritos. Ok? Então, nada desse negócio de achar que para receber alguma coisa dos espíritos, você tem que ficar naquela situação de entrar em transe, as coisas. Não, não há necessidade disso, conforme a pergunta 420. A pergunta... que foi isso? A pergunta 421 vai mais ou menos nesse campo. Por que duas pessoas perfeitamente despertas têm instantaneamente a mesma ideia? Né? É muito comum isso. Muitas vezes marido e mulher, muitas vezes irmãos, muitas vezes colegas de trabalho, muitas vezes pessoas, né? Duas pessoas têm a mesma ideia no mesmo instante, né? Muitas vezes é isso aí, são dois espíritos simpáticos que se comunicam e se veem reciprocamente. Seus pensamentos, mesmo em vigília. Quer dizer, o nosso pensamento está aqui flutuando. Né? O nosso pensamento não é estático, nós não estamos dentro de uma caixa, preso, amarrado. O nosso pensamento é livre. Então, dependendo de como nós estamos agindo, assim funciona. Tá bom? E a gente encerra com... no livro Seara dos Médiuns, né, do Emmanuel, o capítulo da mediunidade, que o Chico Xavier diz para a gente. Não é a mediunidade que te distingue, é aquilo que fazes dela. Então é aquilo que nós fazemos da mediunidade que vai fazer com que a gente cresça ou fique estagnado. Que Deus nos abençoe, nos ampare e nos fortaleça para a gente continuar a nossa luta. Muito obrigado pela atenção. Nós agradecemos ao estudo, né, da noite de hoje, ao Carlão, né, lembrando que assunto de mediunidade, né, é um assunto que muito amplo, muito vasto, e por isso nós temos às terças-feiras o nosso estudo da mediunidade. Então, às 18h30, quem tem interesse, esse estudo é presencial, é aberto aqui a casa. Então, é um assunto bem bacana para você justamente aproveitar ali para tirar dúvidas, estudar, conversar. A Solange coordena esse estudo, né? E ao longo da semana nós temos várias opções de estudos também, né? Temos segunda-feira o estudo do Evangelho, que esse estudo ele é virtual, às 19h30 na segunda-feira. Na quarta-feira nós temos uma atividade à parte da tarde, nós temos um estudo na parte da tarde chamado Evangelho Metódico do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, às 15h30, então fica à vontade também quem estiver disponível, esse estudo é presencial. E amanhã, que às quintas-feiras, nós temos um estudo sistematizado da doutrina espírita. É um estudo híbrido, às vezes a gente faz aqui presencial, tem hora que a gente faz virtual, mas é um estudo híbrido, que tem tanto presencial quanto virtual também. No sábado nós temos a evangelização, que contempla criança, que contempla jovem, contempla adulto, aos sábados às 14h30, né? Próxima palestra, que é nesse domingo, nós vamos estar aqui com o nosso amigo Santana. Ele vai falar sobre o tema Esperanças e Consolações, a última parte do Livro dos Espíritos. Próxima quarta-feira, quem vai estar aqui é a Terezinha Coelho. Ela vai falar sobre gratidão na visão espírita. Então, está todo mundo convidado aí. Eu queria aproveitar e agradecer a todos que fizeram suas orações. A minha cirurgia, graças a Deus, correu tudo bem. Estou vivo e pretendo continuar vivo por mais algum tempo. Que Deus nos abençoe a todos. Muito obrigado aí pelas vibrações de todos vocês. O trabalho é grande, né? Não tem como. Não tem como fugir, não. O trabalho é grande, já os dois bem no início. Mas o Carlão, pra gente, é um carinho muito grande na nossa casa.
quantas pessoas que saíram da casa, né, sobre a evangelização desse rapaz aqui e estão dando continuidade no movimento espírita. É muita gente. Essa casa aqui é a segunda casa mais antiga de Volta Redonda. E é muita história que a gente escuta lá fora no movimento espírita, que tem contribuição não só do Carlão, mas como do Manuel, de outras figuras que passaram para essa casa, que passam para essa casa e contribuem por todo o movimento, né? Então a gente já aproveita e agradece aí ao Carlão esse trabalho brilhante que ele faz. Então vamos levar nossos pensamentos e agradecer ao amigo Mestre Jesus pela oportunidade bendita de estarmos nessa noite refletindo, meditando o Evangelho, e que possamos, através dessa fonte de conhecimento, desse manancial que nos foi enviado, internalizarmos no íntimo para colocarmos em prática e, ao mesmo tempo, trabalharmos em prol da transformação do homem de bem, retirando as mazelas do homem velho na construção desse homem novo. Agradecemos a oportunidade que temos de estarmos em contato com essa casa espírita querida, aprendendo e trabalhando nesse compromisso do nosso despertamento íntimo, e que possamos, através das palavras singelas que foram aqui administradas, levar essas sementes aos corações aflitos, para que possam dar prosseguimento e cumprir com o compromisso de auxiliar na regeneração desse planeta. Que o Senhor nos ampare e o Senhor nos protege hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Aqueles que desejarão passe, só aguardar que serão chamados. Os passistas, por favor, entrar para a Câmara de Passe. Tenham todo mundo uma boa noite e uma boa quarta-feira.